como, apesar de tudo, ainda existe tanto bolsominion? Apesar de ser provado que o líder deles é um ladrão pé de chinelo de joias, desviou as joias que são da União, né, que são de todos os brasileiros, porque quando se recebe um governante, recebe uma joia ou algum presente muito vultoso, que seja muito caro, qualquer coisa que outro governante receba tem que ser catalogado e vira uma coisa da União, vira uma coisa do Brasil. Agora, de onde vem tanta gente apoiando uma pessoa que eles sabem que é corrupto, é ladrão, é envolvido com milícia? Por que esses minions apoiam quem apoiam? A resposta está em que esses bolsominions, o pessoal gosta de chamar de bolsominion, né? O bolsominion é uma raça muito antiga. Desde tempos imemoriais eles procuram alguém para adorar, alguém para representá-los, né? Por isso que quando a esquerda vai se referir aos adoradores do Bolsonaro, se refere ao nome de bolsominion, né? E o bolsominion, ele sempre quer um líder, eles precisam de alguém para seguir. Eles buscam alguém que seja espelho, que reflita sobre como eles são. Porque as novas leis, elas fazem com que você, quando você se autodeclara racista ou quando você é visto como racista, você simplesmente tem que responder perante a lei. Então todo racista agora, todo aquele que faz injúria, que ofende, que xinga, que de alguma forma demonstra o seu racismo, seja de forma verbal, seja impedindo de entrar em algum lugar, seja seguindo numa loja. Quando acontece isso agora, as pessoas estão tendo que responder perante a lei. A lei não é perfeita em relação à questão do racismo, né? Ainda existe muito ao que se fazer. Mas hoje em dia, a atenção sobre isso é muita. Em muitos ônibus aqui na Zona Norte de São Paulo, e nos ônibus que rodam pela Zona Norte de São Paulo, está escrito racismo é crime. Na minha época, há uns 20 anos atrás, há uns 10 anos atrás, seria impensável. Há uns 40 anos atrás seria dificílimo aparecer algum tipo de coisa desse tipo, porque oficialmente se negava o racismo. Mas hoje em dia se vê. Então os bolsominions que são racistas, os bolsominions que são machistas, os bolsominions que têm algum tipo de xenofobia, preconceito contra pessoas com opção sexual diferente da deles. Então todos esses bolsominions, eles estão tendo que responder por isso. Então os bolsominions descobrem que o chefe deles, que o líder deles, é um ladrão simples, comum, batedor de carteira, alguém que desvia recurso público da maneira mais ínfima, mais chumbrega possível. Então, quando essas pessoas, os bolsominions, antes de serem bolsominions, eles adoravam dizer que quando a cota viesse, quando houvesse ação afirmativa em relação às pessoas pretas, aconteceria um grande desastre, haveria uma espécie de guerra civil entre as raças no Brasil. Isso não aconteceu, a Suprema Corte definiu que é legal que existam leis de proteção à população afro, que exista ação afirmativa. E sim, os bolsomínios, eles se sentiram mais desprotegidos em serem racistas. Depois temos aí as leis em relação ao feminicídio. Então, estamos falando sobre racismo, estamos falando sobre preconceito, estamos falando sobre a posição que os bolsomínios têm e por que eles permanecem com essa mesma postura, mesmo sabendo que o líder máximo deles é um mero ladrãozinho de joias. Todas as ações afirmativas, seja para as pessoas
seja para as pessoas negras, seja para as mulheres, todo tipo de ação afirmativa o Bolsonaro era contra. Antes de existir Bolsonaro, já existiu o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é histórico. O Bolsonaro ele apoiou a escravidão. O Bolsonaro ele apoiou a ditadura militar. O Bolsonaro considera que quem está desabrigado e morando na rua é responsável por isso, ou seja, a vítima de um sistema excludente é a pessoa culpada pela exclusão. Então esses bolsominions, eles vêm de longa data. Eles foram aqueles que lutaram para que a escravidão permanecesse. Eles são aqueles que apoiaram, foram para as ruas apoiar a ditadura militar de 1964. Eles são aqueles que sempre foram racistas e agora estão se sentindo constrangidos porque o mundo está avançando, a percepção a respeito disso está mudando. Então, quando a gente vai falar do bolsominion, a gente fala de um seguidor cego, é um seguidor que ele vai seguir os líderes dele, não importa o que os líderes façam, ele sempre vai ter uma desculpa e sempre vai apoiar. Vai falar, mas e a esquerda? E a esquerda? E o Lula? Olha aí o que o Lula fez. Ou seja, se o Lula cometeu alguns erros no passado, lembrando que ninguém é santo, ninguém que está no poder, ninguém que é presidente, ninguém que tem um cargo de ser presidente é santo, porque o Lula ele teve que fazer alianças com o Centrão. Então, a maior parte dos corruptos do Centrão que apoiaram Bolsonaro agora estão apoiando Lula. É todo aquele que é hipócrita, abomináveis, mas apontam o dedo para o seu adversário político. Então, Bolsonaro está tendo que responder pela questão do furto das joias, na questão das vendas das joias. Por isso, o Bolsonaro ele vem antes de Bolsonaro. Ele vem de centenas de anos. No Brasil, os bolsonaristas têm pelo menos 500 anos. Eles sempre lutaram para que o preconceito, para que o racismo, para que os direitos das mulheres, para que os direitos de toda a população pobre fosse negligenciado. Então, se eles veem em algum governo que acenam não para os bilionários, mas que trazem alguma coisa de benefício para as populações menos privilegiadas, eles se sentem constrangidos. Por quê? Porque eles querem ser o dono do mundo. Então o Bolsominion é uma raça ultra resistente, é um povo ultra resistente. Pode-se provar que o que eles seguem é errado, mas eles não querem saber disso. Eles querem saber de destruir quem pensa ao contrário deles, de não deixar se manifestar quem pensa ao contrário deles. Os bolsominions estão se sentindo um pouco fragilizados, porque está se descobrindo todos os podres aí da família Bolsonaro, do Bolsonaro. Não que não fosse relevante antes, mas está tendo muitas provas materiais da corrupção, provas materiais de que houve desvio de bens da União para o bolso do Bolsonaro. Agora eles estão fazendo o quê? Eles estão querendo fortalecer Michele Bolsonaro com a ilusão de que ela pode ser candidata a presidente em 2026. A ideia é pegar um novo líder no lugar. Os bolsominions têm uma certa dificuldade de largar o chefe deles, porque eles ainda têm a esperança de que, assim como a Terra é plana, Bolsonaro venha ainda ser candidato a presidente no futuro. Essa é a ideia que eles têm. Então a grande pergunta que fica é essa: vai acabar o Bolsominion? Não, o Bolsominion não vai acabar. Os bolsominions agora eles revelaram a identidade secreta deles. Antigamente o que eles faziam era escondidinho. Era racista, escondidinho. Era racista, mas era tudo brincadeira, o racismo não existe, é o que eles diziam. Agora não. Agora eles têm que conviver com leis que prendem o racista. Não importa
que prendem o racista e que iguala a injúria racial a racismo. Eles estão tendo que conviver com o diferente. E isso para eles é uma coisa muito terrível. Bolsominion sempre existiu. Bolsominion sempre vai existir. A questão que fica é: estamos lidando com eles da forma correta? Qual a melhor forma de lidar com Bolsominion? Meu nome é Rogério Ferreira e esse é o Multiverso.